Claro, eu já fiz um vídeo pra me aprofundar mais sobre o personagem da Six, então se você não viu, o looping acontecesse justamente pela vontade dele de parar a vontade dele e isso se repetisse infinitamente. Basicamente, o Mono mais velho tentaria voltar no passado, acabar com a Six, o que impediria que aquilo tudo acontecesse no futuro. No entanto, essa própria teoria em si é furada, porque se vocês notarem, isso realmente acontece. Afinal de contas, no próprio game, o Tin Man consegue capturar a Six antes de capturar o Mono, então não faria sentido nenhum que ele fosse realmente atrás do Mono para que ele atacasse ele mesmo. Vejam só, dentro do Little Nightmares 2 tem uma luta de chefe com o Tin Man, assim como tem com qualquer outro chefe, onde nós temos que enfrentá-lo e temos que fugir dele. E se a gente falhar, ele mata a gente, o que não faria sentido nenhum se a gente colocasse que o Tin Man está se controlando e que ele ainda é o Mono que nós costumávamos conhecer no segundo jogo. Afinal, por que ele ia se atacar, então não faz muito sentido? Claro, você até pode pensar que o Tin Man mataria o Mono porque ele sabe que o Mono ia matar ele, mas isso criaria um looping ainda maior. Afinal de contas, ele indo atrás do Mono pra acabar com o Mono, isso faz com que ele seja derrotado. Então, a decisão mais lógica não seria não ir atrás do Mono, no entanto, não parece que o Tin Man sabe disso. Então, acredito eu que uma das coisas mais óbvias que nós devemos perceber é que o Mono e o Tin Man não têm a mesma consciência. E vamos lá, acho que é muito fácil explicar isso. Se você pegar as cenas nas quais o Mono está se transformando no Tin Man, conforme ele envelhece, você pode perceber que em uma das cenas quando ele tá prestes a se tornar o Tin Man, quando ele já tá bem adulto, vemos ele colocando as mãos na cabeça. Acredito eu, jovens, que por passar tanto tempo dentro da transmissão, ele realmente seja de fato influenciado por aquela entidade que nós temos dentro da torre. Essa que eu acho que muitas pessoas não sacaram de fato qual é o poder dessa entidade em específico. Essa que não tem forma, que aparece como um monte de pedaços de carne com um monte de olhos dentro do Little Nightmares 2, essa entidade que nós temos não é tipo a entidade da transmissão. Os poderes da transmissão são do Mono, e nós não sabemos de onde eles vêm. Assim como a Six, Mono tem alguma espécie de origem misteriosa, a qual nós não sabemos. Tudo que nós temos apresentado pra gente dentro de Little Nightmares 2 é dentro do looping existencial do Mono. Nós inclusive começamos o jogo com o Mono acordando dentro de uma TV, saindo de uma TV, como se de certa forma tudo que acontecesse voltasse pro início, como Inside ou Limbo, onde o início da história é na verdade o final da história. Mas nós sabemos que o poder dele tem que ter vindo de algum lugar. Ele conseguiu aquilo de algum jeito, mas nós só não sabemos de onde. Porém, o poder que sabemos que aquela entidade que tem dentro da torre tem, não é esse. Ela consegue deformar coisas, assim como ela fez com a professora, assim como ela fez com o doutor. Ela consegue elevar as coisas para realmente verdadeiros pesadelos. Inclusive faria até sentido o nome Little Nightmares, sabermos que a entidade mais poderosa que apareceu até agora não foi nem o Vento do Norte lá dos quadrinhos ou algo do tipo. Não, a entidade mais poderosa que já apareceu até agora foi essa, tornar pessoas nos seus maiores pesadelos. E por conta dela estar sempre presa nesse looping temporal com o Mono, ela acaba por adquirir poderes temporais também. De certa forma, observem por exemplo a cena da Six Monstro, onde essa cena é uma espécie de premonição. Six está tendo uma memória do futuro, afinal de contas ela está transformada em uma forma muito semelhante ao Zelador lá do primeiro jogo, sendo que aqui nesse ponto da história nem era para ela conhecer o Zelador. Todas essas figuras, um monte de brinquedos que aparecem ali, são quartos de um dos momentos mais tensos da vida da Six, que é quando ela entra na casa da Geisha. Aqui acontece uma espécie de visão de algo que nem aconteceu ainda na história da Six. É como uma premonição do futuro, como se dentro da torre tempo, passado, presente e futuro não fizessem realmente nenhum sentido. Mas sim, gente, é meio triste e é bem complicado de falar isso, mas, pois é, o Mono, de fato, como nós conhecemos, ele morre no exato momento onde a Six o trai e o abandona. Ali é o último momento onde nós vemos o Mono como conhecemos. A próxima vez que nós conseguimos encontrá-lo, de fato, ele já está completamente tomado, e acredito eu que pelo tempo que passou, provavelmente a sanidade que ele deveria ter já foi completamente tomada. Eu acredito que sim, ele toma decisões por si só, inclusive a própria decisão de sair e tentar procurar por crianças, buscando por alguma coisa, como a descrição do próprio jogo nos diz, deve ser uma decisão que ele toma por conta própria assim. Já que realmente dentro de todo o jogo nós sempre temos aquelas cenas onde o Mono acaba tentando entrar nas televisões, a Six acaba puxando ele pra fora, nós sempre temos alguma coisa que parece estar chamando o Mono, algo que parece de fato estar controlando ele.
ele, como se a entidade que tem dentro da torre já tivesse tendo uma espécie de influência sobre ele. No entanto, sempre que ela puxa ele pra dentro da TV, pra poder tentar usar o poder do Mono, ele é puxado pra algum outro local, ele é puxado pra onde tá o Tin Man, como se o Tin Man precisasse de fato do Mono pra poder sair ali das televisões. E quando ele finalmente conseguisse sair, aí ele já vai em cima, obviamente, das pessoas que mais têm culpa em relação do que estava acontecendo com ele. E com isso, quero dizer, a Six e logo em seguida, ele mesmo. Inclusive, fica aí uma resposta para algo que muitas pessoas não prestaram atenção dentro do próprio Little Nightmares 2 e que eu não achei que eu precisasse explicar na teoria. No entanto, muitos me perguntaram por que o Mono mais jovem consegue vencer o Tin Man, já que era pra, tipo, o Tin Man ser super tunado, já que ele tava sendo possuído pela entidade. Além do mais, é um Mono mais velho, que deveria saber usar muito melhor os seus poderes. No entanto, jovens, eu quero lembrar que, além do Mono ter envelhecido, tipo, numa cadeira, literalmente dizendo, o Tin Man não é o Mono no seu 100% de poder. Sabemos que o Mono, inicialmente, ele tem o seu poder em 100%. É literalmente uma criança, que nós sabemos que tem os seus poderes e sabe utilizar eles. Ele sabe de onde vieram aqueles poderes. Nós não sabemos como, no entanto sabemos que na cena que ele tá lutando com o Tin Man, ele tira aquele capuz de papelão dele e começa a usar os poderes dele de forma muito incrível. Sendo que até minutos atrás ele tava fugindo do Tin Man. Então, não parece que ele realmente estava com medo do Tin Man. Ele sabia que ele era mais forte. No entanto, parece que ele não queria lutar. Eu acho que de forma muito específica, jovens, vocês precisam se lembrar que se a entidade que tem dentro da torre não tem realmente poderes de transmissão, então para poder fazer aquele broadcasting, para poder fazer a transmissão para todas as pessoas da cidade e do mundo, para poder controlar tantas criaturas através do poder da transmissão, é como se a entidade estivesse utilizando o Mono como uma espécie de bateria portátil, sugando grande parte da sua habilidade. E além disso, nós ainda temos o final de Little Nightmares 2, onde a Six ajuda e contribui sugando uma outra parte dos poderes para poder sair da torre de transmissão, o que faz com que o Tin Man que se encontre com o Mono é ainda assim o corpo do Mono, com certeza, no entanto muito longe do seu poder total. E outra coisa que eu acho que tem sido bem mal interpretada por bastante pessoas, eu vi que tem muitas teorias surgindo na internet, cara. Little Nightmares 2 foi uma obra-prima, e por conta disso ele fez tantas teorias incríveis surgirem no meio da internet, e algumas delas inclusive dizem que sim, o Mono enfrenta o Tin Man e ganha, e isso cria um looping temporal onde o Mono é o Tin Man. E muitas pessoas associaram isso também ao primeiro jogo, onde Six enfrenta a Lady ou a Geisha, e isso faria com que mais pra frente ela se tornasse a Geisha. Sim, existem muitas teorias que dizem que Six e a Geisha seriam a mesma pessoa, fazendo com que a Six estivesse também presa dentro de um looping temporal. O que você acha dessa teoria, Link? Pois é, né, mano? Não. Muitos esquecem de considerar que o Mono, dentro de Little Nightmares 2, ele estaria preso em uma espécie de paradoxo do avô. É um looping temporal, jovens. Sim, mas é um looping temporal apenas do Mono. E o que você acha, Link, que isso influencia no restante da história, se você considerar o que influencia fora o Mono? Em nada. O fato é que esse looping temporal ele influencia em uma única coisa dentro da história, que é no próprio Mono. Afinal de contas, o Mono, como nós conhecemos, ele tem um curto período de vida, que é aparecer no início do Little Nightmares 2, passar, confiar em uma única pessoa em toda a sua vida e fazer uma amizade gigantesca que ele considera muito, que é a sua amizade com a Six, ser traído pela Six, e é só isso que nós temos do Mono. Agora, o Tin Man, ele sempre vai existir, porque não importa como ele seja derrotado ou como ele seja morto, ele sempre vai voltar de alguma forma, porque toda vez que ele morre, o Mono volta lá pro começo do jogo. Então, isso faz com que ele se torne o Tin Man mais pra frente, o que creio eu faz com que sempre dentro daquela torre, sempre exista um Tin Man, como se fosse aquela parada que eu falei pra vocês. A Six, dentro da torre, tem visões do futuro, é como se realmente esses poderes de transmissões fossem muito semelhantes a, digamos assim, um vídeo no YouTube. Eu posso passar o meu vídeo pra frente, posso passar ele pra trás, eu posso pausar. Pro Mono, pro Tin Man dentro da torre, enquanto o Mono não vem e salva ele, o Tin Man fica parado, o tempo pra ele não passa, ele sempre existe ali, porque o Mono sempre vai morrer e se transformar no Tin Man. O que creio eu, jovens, e que pode mudar o looping temporal são as escolhas que o Mono tome logo depois que ele saia da transmissão. Afinal de contas, quando ele sai daquela transmissão, se ele realmente conseguiu tomar uma decisão ali como Mono e não como uma criatura, um manequim controlado, ele pode ter tomado outras decisões. E a prova de que isso realmente pode ter acontecido é o famoso Homem Enforcado que aparece lá no primeiro jogo, cujo sprite
é idêntico ao do Mono. A cadeira na qual ele se enforca é idêntica à cadeira do Mono no final do segundo jogo. Como se realmente ele tivesse tentado ir lá por influência da transmissão. O looping funcionou de forma um pouco diferente. E quando ele foi perseguir a Six, ele foi justamente até o Demal, onde provavelmente por ter se afastado o suficiente ou algo do tipo, pelo Mono ter conseguido controlar o seu corpo por um pequeno período de tempo, creio eu que ele provavelmente tentou dar fim ao looping, porque ele tá preso ali por uma eternidade. Então, ele tenta se matar, mas obviamente não funciona, já que no final da DLC do Little Nightmares 1, nós temos o Tin Man aparecendo novamente na TV, o que pra mim, jovens, deixa óbvio, o Tin Man não morreu, o Mono é o Tin Man, e enquanto existir um, o outro ainda vai existir, o que significa que a história do Mono de fato é a mais triste dentro de Little Nightmares 2. Ele não apenas é fadado com uma espécie de imortalidade, onde ele sempre vai morrer e voltar, mas ele é fadado a infinitamente ser traído pela pessoa que ele mais confiou, e é justamente por conta disso que ele fica preso no looping. Cada vez que ele morre, se torna o Tin Man e sai por ali, eu acho que o ódio dele pela Six cresce mais, e o ódio por ele mesmo, por ter sido tão idiota e ter confiado nela, cresce mais ainda. E justamente por conta disso, milhares de vezes, ele apenas vai atrás da Six e do Mono, e acaba tendo sempre o mesmo resultado. O que nós vemos no Little Nightmares 1 pode ser uma espécie de linha paralela, onde realmente, em uma dessas vezes nas quais ele volta, ele tenta fazer com que as coisas funcionem de forma diferente, ele tenta acabar com tudo, mas provavelmente ele não consegue, e por conta disso, quando ele morre ali, mesmo morrendo, ele ainda volta do mesmo jeito. E no final de Little Nightmares 1, na DLC, é isso que nós temos na TV. Ele voltando e provavelmente quebrando mais uma vez o looping, dando a entender mais uma vez, como eu falei pra vocês, que talvez em um Little Nightmares 3, ou mais pra frente, nós veremos o Tin Man de novo. Mas enfim, jovens. Bom, esse foi o vídeo sobre o